Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, não vou contar novidade alguma, todo mundo sabe que a CPI do INSS caiu. O que aconteceu? Tivemos o pedido de prorrogação, que acabou vindo a ser negado, foi aceito primeiro momento, e depois acabou o Supremo barrou a CPI e mandou o Congresso encerrar as investigações. O que acontece? Por que a Lava Jato morreu? Foi por conta que chegou no Supremo. Pois quando chegou no Toffoli, teve toda aquela questão do amigo do meu pai, o Lulinha falando isso. Quando a Lava Jato chegou no Supremo, a investigação morreu. Da mesma forma, o INSS. Quando a investigação chegou no Toffoli, no Alexandre de Moraes, a investigação morreu. Ainda não dá para saber quais outros desenvolvimentos deve ter, mas algumas coisas chamam atenção. Pois os argumentos utilizados foi que contra essa prorrogação, falando que estava muito estranho a questão de ter julgamento eterno. Essa aqui. Aí tem o Gilmar Mendes falando que o juiz existe decência. Esse vídeo aqui todo mundo já viu, mas chama atenção ele se defendendo. E esse aqui foi um dos pontos interessantes. Ele falou sobre os vazamentos ligados ao Alexandre de Moraes. Eu já comentei isso uma vez, que muito provavelmente esses vazamentos poderia ser feito inclusive pelo próprio Alexandre de Moraes, pois ele veria isso uma maneira de lançar dúvidas quanto ao julgamento. Pois o que acontece quando tem um julgamento, se deixar muitas dúvidas, é considerado inocente. A não ser, é claro, o caso do Bolsonaro, que tinha dúvidas, mas ele foi considerado culpado. É a única exceção. Mas o que aconteceu? Aqui, acompanhando o Sol sendo de Cavalcante, que é uma coisa interessante. Eu achei muitos comentários de deputados ligados à direita criticando o fim da CPMI do INSS, mas ainda não achei comentário de gente ligada à direita, como Lula, todos essa galera que comentava sobre a CPMI, nenhum se mostrando contrário ao fim dela. Sobre críticas políticas, o ministro Gilmar Mendes, sobre vazamentos, ele precisa provar qual foi o parlamento que vazou informações da CPI. Caso não prove, é uma grave violação, que ele está falando sobre os vazamentos que o Gilmar Mendes falou que teve alguém que vazou. Isso aqui foi simples ilação. E o Flávio Dino diverge de Mendonça, porque Mendonça foi o que foi favorável a manter, a prorrogar os trabalhos, dizendo que CPIs não podem ser prorrogadas e que investigação tem que ter prazo certo, senão é um instrumento de regime autoritário. Ele não estava falando do inquérito das fake news, que já dura 7 anos sendo prorrogado. O Alexandre de Moraes aqui. Então, ele criticando a questão sobre esse pedido de prorrogar a CPMI, sendo que ele fica prorrogando o seu inquérito há mais de 7 anos das fake news, sem objetivo definido, apenas prorrogando a investigação e pronto. O ministro Fux joga na cara Alexandre de Moraes e sua gangue é a prorrogação eterna do inquérito das fake news. O golpe da certidão, apresentada hoje da Advocacia do Senado, com horário 18h20, dia 24/3, consistiu o seguinte: Davi Alcolumbre não teria descumprido ordem judicial com 48 horas do prazo até o fim. Não contavam, porém, a confirmação do Carlos Viana que o horário correto da intimação foi 10h18, dia 24. Nem o André Mendonça fizesse o mesmo no plenário, o STF é questionado Alexandre de Moraes. Tá aqui o Gilmar Mendes com o Lula tiracolo, salvando o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Bem, isso é uma coisa que muita gente comentou, que no momento que o julgamento chegasse ao Supremo, e já tinha chegado, pois o próprio Toffoli recebeu provas citando ele próprio,
O Alexandre de Moraes também estava citado, assim como o Gilmar Mendes. Tava na cara que o julgamento ia morrer, porque eles iam desconsiderar todo e achar algum caminho, e foi o que aconteceu. Eu ainda vou falar, mas provavelmente foi o próprio Alexandre de Moraes o responsável pelo vazamento dos dados. Ele mesmo vazou os dados da esposa, passou lá para jornalista, para que o gerasse dúvida contra o inquérito e assim ele pudesse se livrar. Perceba que faz todo sentido, até porque quem vazou foi justamente uma repórter fortemente ligada ao Alexandre de Moraes. Bem suspeito, não é? Porque ela trairia o seu grande líder. Então, o julgamento não foi técnico, foi simplesmente político, pois tinha chegado no STF. E é um ponto interessante, pois o caso do INSS já se mostrava como sendo o maior esquema, ultrapassando muito o Petrolão e o Mensalão, mas morreu por ter chegado ao Supremo. E esse é um dos motivos que eu acredito que candidatos que apoiem o impeachment de ministro do Supremo devem ter uma boa votação. Pois, veja bem, todos eles, os que eu citei, envolvidos no INSS, tomaram a decisão favorável ao fim da CPMI do INSS, o que é bem interessante. E, por fim, gosto de falar que não me surpreende. Eu acho que eu já comentei isso há uns 15 dias, que essa CPMI do INSS ia morrer por conta que já tinha chegado no INSS, ou no STF. Perceba que a mesma coisa pode acontecer com o Banco Master, pois o Banco Master, que também está ligado nesse do INSS, está chegando ao Toffoli. Melhor dizendo, já chegou ao Toffoli. Já chegou a Viviane. Provavelmente também vai morrer. Deixe seus comentários, curta e compartilhem para ajudar. Obrigado, tenham todos um bom dia.